Meu pai tratava a nossa casa como se fosse um quartel, punindo qualquer deslize, por menor que fosse. Quando chegou o dia da aposentadoria dele, ele exigiu nossa presença com a mesma rigidez de sempre, e nós seguimos à risca as próprias regras dele. Foram 26 anos de exército, sempre fazendo questão de lembrar que era subtenente e pregando que disciplina era a base de tudo, que criança precisava de limites para virar alguém na vida. Para mim e para os meus 2 irmãos mais novos, isso resultou numa infância que mais parecia treinamento militar do que lar de verdade. Todo dia a gente era obrigado a levantar às 5h30 até nos fins de semana. O pai fazia uma inspeção minuciosa nos quartos antes do café. Se a cama não estivesse impecável, lençol esticado no estilo hospital, ele arrancava tudo e mandava refazer. Se as nossas escrivaninhas tivessem só um lápis fora do lugar, ele derrubava tudo no chão e a gente tinha que ajeitar outra vez. Chorar era proibido. Choro é fraqueza, e fraqueza não tem vez aqui, ele dizia. Meu irmão Léo chorou uma vez só, com 7 anos, depois de cair da bicicleta e rasgar o joelho até o osso. O pai deixou ele de castigo, em posição de sentido no quintal, por 1 hora, porque soldado não chora por machucado à toa. Mesmo depois que Léo levou 4 pontos no hospital, o pai falou que era drama. As tarefas da casa eram divididas num esquema rígido, com escala colada na geladeira. Errava, perdia privilégio. Ver TV era privilégio. Sobremesa era privilégio. Falar no telefone ou brincar na rua, tudo dependia do aval dele, e podia ser tirado a qualquer momento, por qualquer motivo. Minha mãe foi embora quando eu tinha 11 anos. Ela falou que não aguentava mais viver como prisioneira. O pai disse que ela era fraca e que a gente estava melhor sem ela. Repetia que família de verdade não precisava de gente incapaz de lidar com disciplina. Mandou a gente esquecer dela, já que ela já tinha esquecido da gente. Só fui reencontrar minha mãe aos 19, quando consegui encontrar ela por conta própria. Ela chorou quando me viu e disse que deixar a gente foi o mais difícil que já fez, mas que ficar teria destruído ela. Eu acreditei. Escola era outro campo de batalha. Nota abaixo de A era inaceitável. O Danny, com 12 anos, tirou um B+ em álgebra, e o pai fez ele copiar o capítulo inteiro do livro 5 vezes à mão, durante o fim de semana. Perdeu até a festa do melhor amigo porque estava lá, sábado à noite, copiando equação. O pai dizia que aniversário era distração, e que Danny devia era agradecer por ele manter o foco. Não tinha espaço para discordar dele, nem questionar ordem, nem negar pedido. Qualquer resposta atravessada era flexão. Discussão virava corrida em volta do quarteirão, desobedecer custava o jantar. Teve uma vez que passei 3 noites sem comer porque me recusei a entrar no programa militar juvenil da escola. O pai falou que eu era ingrato, que só queria me dar um futuro. Entrei no programa e detestei cada minuto. Quando fizemos 18, cada um foi pro seu canto. Fui fazer faculdade do outro lado do país. Léo se mandou pra Marinha Mercante, fugindo de terra firme. Danny virou professor de guitarra em Portland, o que o pai chamou de desperdício de talento. A gente quase nunca voltava pra casa. Quando ia, ele só criticava. Meu apartamento era bagunçado, a barba do Léo era antiprofissional, a carreira do Danny era vergonha. Nada nunca bastava. No ano passado, o pai avisou que ia receber uma homenagem especial na antiga base. 30 anos de serviço, contando o tempo de reserva. Ia ter cerimônia cheia de ex-comandante, veterano, e ele queria que a gente fosse de roupa social. Mandou e-mail com data, horário e uma lista de regras sobre nosso comportamento. Quero vocês lá 15 minutos antes. Não abram a boca a menos que falem com vocês primeiro. Me chamem de subtenente na frente dos meus colegas. Esse é o meu momento. Respeitem. Liguei pros meus irmãos naquela noite. Perguntei o que iam fazer. Léo disse, não vou. Danny respondeu do mesmo jeito. Naquele instante, senti algo mudar dentro de mim. Percebi que também não queria ir. Passei a vida inteira obedecendo ao meu pai, sempre com medo do que podia acontecer se eu não fizesse o que ele mandava. Mas eu tinha 32 anos, apartamento próprio, emprego, vida feita. Ele não podia mais me obrigar a correr nem tirar meu jantar. Não tinha mais poder nenhum sobre mim, só se eu deixasse. Mandei um e-mail pro meu pai, uma semana antes da cerimônia. Falei que não ia. Léo mandou o dele no dia seguinte, Danny no outro. Nenhum de nós explicou. O pai sempre dizia que desculpa é pra quem não tem compromisso, que ou você aparece ou não, e pronto. 3 dias antes da cerimônia, fiquei no meu apartamento atualizando a caixa de entrada, de minuto em minuto. Nada de resposta. Minhas mãos tremiam no mouse. Ficava imaginando o pai lendo as 3 mensagens, o rosto fechado, daquele jeito que ele fazia quando alguém quebrava uma regra. Tive que repetir pra mim mesmo. Tenho 32 anos, moro em outro estado, pago minhas contas, tomo minhas decisões, e ele não pode mais me obrigar a nada. Atualizei o e-mail de novo e nada. Levantei, peguei um copo d'água na cozinha, voltei pro computador, atualizei outra vez, nada. Olhei o relógio no celular. Quase meia-noite. A cerimônia era dali a 3 dias. Sabia que o pai ia ficar esperando a gente chegar 15 minutos antes. Ia olhar pra entrada, olhar o relógio e perceber que nenhum de nós estaria lá.
Atualizei o e-mail pela última vez antes de me obrigar a fechar o notebook. No dia da cerimônia, acordei às 5h30. Não tinha despertador, mas abri o olho mesmo assim. 20 anos acordando nesse horário acabaram treinando meu cérebro. Fiquei deitado olhando pro teto, sem ter pra onde ir, sem precisar arrumar a cama com cantos perfeitos, sem precisar levantar pra inspeção. Peguei o celular no criado mudo e abri o grupo com meus irmãos para ver se alguém estava acordado. Mandei uma mensagem e, em menos de 30 segundos, o Léo respondeu dizendo que também já estava de pé. Logo depois, o Danny respondeu dizendo que quase não conseguiu dormir, que ficou esperando o pai bater na porta, mesmo sabendo que era impossível, já que ele estava do outro lado do país. Mesmo assim, ele disse que ficava atento, na esperança de ouvir passos no corredor. Falei para os dois que a gente tinha tomado a decisão certa. Léo só mandou um joinha, e o Danny não respondeu mais. Saí da cama, preparei um café e sentei na cozinha, tomando devagar. A cerimônia estava marcada para as 10 da manhã, então nesse momento já estava rolando, só que em outro fuso horário. Imaginava o pai de pé, vestindo o uniforme de gala, sendo cumprimentado pelos antigos superiores e veteranos, todo mundo prestando continência, enquanto as 3 cadeiras vazias, as nossas, chamavam a atenção de todos. Peguei mais café. O celular continuava mudo. Meio-dia chegou e a cerimônia já devia ter acabado. Eu sabia porque o cronograma estava no e-mail que o pai mandou. Abertura às 10, homenagem às 10h30, recepção às 11h15. Já tinha passado do horário, tudo terminado, e o celular não tinha dado um pio o dia inteiro. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nem recado de voz. O silêncio parecia até pior do que a bronca furiosa que eu estava esperando. Mesmo assim, toda hora eu pegava o telefone para conferir se tinha perdido alguma notificação, mas a tela continuava vazia. Só às 6 da tarde o celular tocou, era o Léo. Atendi na hora. Ele perguntou se tinha tido algum sinal do pai. Respondi que não, e ele disse que também não. Ficamos conversando quase 2 horas, sempre voltando para a mesma questão. A gente realmente tinha feito aquilo, dito não para o pai, recusado uma ordem, e nada aconteceu. O mundo seguiu, continuamos vivos com nossos empregos, apartamentos, nossas vidas.